João correu pelo terminal do aeroporto de Lisboa, o coração acelerado como se estivesse fugindo de uma vida inteira. Ele havia recebido a ligação da mãe a CHVGI, o pai no hospital, um ataque cardíaco repentino, e ele precisava voltar para Porto imediatamente. Mas ao virar a esquina para o portão de embarque, viu um homem idoso caído no chão, ofegante, com uma mala derrubada ao lado, e ninguém parando para ajudar. Sem pensar duas vezes, João largou a sua bagagem e se ajoelhou ao lado do estranho. Senhor, o senhor está bem. Precisa de ajuda. O homem, com o uniforme desbotado de veterano da guerra colonial, murmurou algo sobre dor no peito, os olhos cheios de pânico. João chamou os paramédicos pelo alto-falante mais próximo, segurando a mão trêmula do idoso enquanto o tempo escorria como areia. Quando os médicos chegaram, o avião de João já havia decolado. Ele poderia ter ignorado, poderia ter seguido em frente, mas algo nele, talvez a culpa acumulada por anos de segredos, o fez ficar. Agora, preso no aeroporto, ouviu o anúncio ecoar: devido a uma ameaça de segurança, o aeroporto está em lockdown. Ninguém entra ou sai até novo aviso. O pânico se espalhou como fogo, e João percebeu que sua escolha impulsiva poderia custar mais do que um voo perdido. Ele se sentou ao lado do veterano, agora em uma maca improvisada, esperando transferência para o hospital local. O homem, chamado Manuel, agradeceu com voz rouca. Você não precisava fazer isso, rapaz. A maioria passa reto. João sorriu forçado, mas por dentro, uma tormenta se formava. Ele era gay, vivendo uma vida dupla em Lisboa, longe da família conservadora em Porto. Seu namorado, Tiago, o esperava em casa, mas agora, com o lockdown, ele estava isolado, forçado a confrontar pensamentos que há anos evitava. Enquanto o aeroporto se transformava em um caos controlado, pessoas gritando ao telefone, crianças chorando, seguranças patrulhando, João ajudou Manuel a se acomodar em uma área de espera. Eles conversaram superficialmente no início. Manuel falava da guerra em Angola, das noites sem dormir, dos amigos perdidos. João ouvia, mas sua mente vagava para sua própria batalha interna. Porque ele havia parado. Era bondade genuína ou uma forma de autopunição por não ser o filho perfeito que sua família esperava? Horas se passaram. O lockdown era por causa de uma mala suspeita, rumores diziam ser uma bomba falsa, mas a burocracia portuguesa alongava tudo. João ligou para a mãe, explicando o atraso, mas omitindo o motivo real: estou preso aqui, mãe. O aeroporto fechou. Ela chorou, falando do pai fraco, e João sentiu o peso da culpa dobrar. Ele poderia estar lá agora, ao lado da cama do hospital, em vez de aqui, com um estranho. Manuel notou sua inquietação. Você parece preocupado. Família. João assentiu, relutante. Meu pai está doente. Eu ia visitá-lo. Manuel suspirou. Eu sei como é, perdi minha família na guerra. Minha esposa me deixou quando voltei diferente. Os filhos. Bem, eles cresceram sem mim. João sentiu uma conexão inesperada. Manuel era um homem quebrado pela sociedade, assim como ele se sentia, escondendo sua sexualidade por medo de rejeição. À medida que a noite caía, o aeroporto escurecia, com luzes de emergência piscando. João compartilhou um sanduíche que comprara antes, e Manuel abriu-se mais. Eu lutei por um país que me abandonou. Veteranos como eu são esquecidos. E você, rapaz? O que te faz correr assim? João hesitou, mas algo no olhar do velho o incentivou. Eu vivo em Lisboa para ser eu mesmo. Em Porto, com a família, é diferente. Eles não sabem. Sobre mim. Manuel franziu a testa, mas não julgou. Sobre o quê? João engoliu em seco. Sou gay. Meu namorado mora comigo. Mas minha família é católica tradicional. Meu pai me mataria se soubesse. As palavras saíram como um alívio e um erro ao mesmo tempo. Manuel ficou em silêncio por um momento, processando. A guerra me ensinou que a vida é curta para mentiras. Mas entendo o medo. A sociedade não perdoa o diferente. O diálogo os aproximou, mas também expôs feridas. João pensou em Tiago, que o pressionava para assumir a relação. Ou você conta para eles, ou eu vou embora, Tiago dissera na última briga. Agora, preso aqui,
João questionava suas escolhas. Ajudar Manuel era um ato de humanidade, mas custava sua presença ao lado do pai. Era isso o preço da empatia? Enquanto guardas anunciavam que o lockdown poderia durar dias, João sentiu o pânico crescer. Ele havia trocado sua família por um estranho, e agora, isolado, seus demónios internos gritavam mais alto. Manuel, percebendo, apertou sua mão. Você fez o certo. Poucos fariam. Mas João duvidava. Sua vida era uma série de escolhas erradas, esconder o amor, priorizar o medo. E agora, isso. O lockdown se estendia, transformando o aeroporto em uma prisão improvisada. João e Manuel foram realocados para uma sala de conferências convertida em abrigo, com cobertores e água distribuídos. O ar estava pesado com tensão, famílias discutiam, casais brigavam, e João se sentia cada vez mais sozinho. Seu telefone piscava com mensagens de Tiago: onde você está? Sua mãe ligou aqui, desesperada. Ele respondeu vagamente, evitando a verdade. Manuel, recuperado da crise inicial, contava histórias da guerra para distrair. Em Angola, eu via jovens como você morrerem por nada. A sociedade nos mandava lutar, mas não nos preparava para o depois. João ouvia, mas relacionava com sua própria luta. Ser gay em Portugal ainda era um campo minado, apesar das leis progressistas. Em cidades grandes como Lisboa, era mais fácil, mas em famílias como a sua, o estigma persistia. Uma ligação da mãe interrompeu. João, seu pai piorou. Os médicos dizem que pode não passar da noite. O coração de João parou. Ele implorou aos seguranças para uma exceção, mas as regras eram rígidas. Ninguém sai até a investigação terminar. Frustrado, ele socou a parede, lágrimas nos olhos. Manuel o acalmou. Culpa não ajuda. Você escolheu ajudar um velho como eu. Isso diz muito sobre você. Mas a culpa consumia João. Ele pensou em sua infância em Porto, onde o pai, um pescador conservador, pregava valores tradicionais. Homens de verdade não choram, não fraquejam. João havia escondido sua orientação desde a adolescência, namorando garotas para disfarçar, até fugir para Lisboa aos 20 anos. Lá, encontrou Tiago, um ativista LGBT, que o ajudou a se aceitar. Mas a família permanecia no escuro, e agora, essa escolha o impedia de estar ao lado do pai moribundo. Enquanto o grupo no abrigo compartilhava histórias, uma mulher idosa se aproximou. Vocês dois parecem pai e filho. Manuel riu. Ele é melhor que meus filhos. Me salvou. João curou, mas por dentro, doía. Seus irmãos em Porto o viam como o solteirão excêntrico, sem saber da vida dupla. Tiago queria casamento, adoção, mas João temia o confronto. A noite trouxe mais revelações. Manuel confessou: eu tive um amigo na guerra. Mais que amigo. Mas neguei por medo. Ele morreu, e eu vivi com o arrependimento. João congelou. Manuel era como ele. Você. Manuel assentiu. Sim. Mas casei, tive filhos, para me encaixar. A sociedade nos força a escolher entre amor e aceitação. As palavras ecoaram em João, destacando sua própria covardia. O lockdown intensificava as emoções. Rumores de protestos do lado de fora, ativistas contra a burocracia, chegavam via rádio. João pensou em Tiago, que estaria lá, lutando. Ele ligou para o namorado, finalmente contando tudo. Eu ajudei um veterano e perdi o voo. Agora estou preso. Tiago ficou em silêncio, então explodiu: sempre assim, João. Você prioriza os outros para evitar seus problemas. Quando vai contar para sua família sobre nós? A briga pelo telefone foi dolorosa. Tiago acusou de traição emocional, de manter o relacionamento em segredo por comodismo. Ou você assume, ou acabou. João desligou, devastado. Manuel, ouvindo parte, aconselhou: o amor verdadeiro exige sacrifícios. Eu perdi o meu por medo. Não repita meu erro. Mas o conselho veio tarde. Uma atualização veio: o lockdown duraria pelo menos 48 horas. João imaginou o pai morrendo sem ele, a mãe culpando-o pela ausência.
Sua escolha de ajudar Manuel agora parecia egoísta, uma distração de suas responsabilidades. Ele confrontou Manuel: porque eu? Porque parei por você. Manuel respondeu: porque você vê em mim o que teme em si mesmo, uma vida de mentiras. A tensão crescia. Outros no abrigo notavam a proximidade deles, murmurando: eles parecem muito íntimos. João ignorou, mas o preconceito latente o feriu. Em Portugal, apesar do progresso, o conservadorismo rural persistia. Ele pensou em sua família descobrindo tudo, o escândalo, a rejeição. O segundo dia no aeroporto trouxe exaustão coletiva. João mal dormira, atormentado por pesadelos com o pai. Manuel, mais forte, o incentivava a comer. Você precisa de forças para o que virá. Mas João questionava tudo. Sua vida em Lisboa era liberdade, mas frágil. Tiago representava o futuro que ele desejava, mas ao passado o puxava de volta. Uma ligação surpresa veio: seu irmão mais velho, Pedro. Mãe disse que você está preso. Pai está estável, mas pergunta por você. Alívio misturado com culpa. Pedro, sempre o filho perfeito, casado com filhos, pressionou, porque não pegou um voo mais cedo. Sempre adiando. João defendeu-se, mas omitiu Manuel. Coisas aconteceram. Pedro bufou: cresça, João. Família primeiro. A conversa o abalou. Manuel, notando, compartilhou mais. Meus filhos me rejeitaram quando souberam da minha fraqueza. Eu confessei tarde demais. João viu paralelos. E se eu contar? Perco tudo. Manuel rebateu: ou ganho honestidade. A sociedade muda, mas só se lutarmos. O lockdown fomentava alianças improváveis. Um grupo de jovens ativistas no abrigo discutia direitos LGBT, e João se juntou timidamente. Eles falavam de marchas em Lisboa, de leis contra a discriminação. Manuel ouvia, surpreso. No meu tempo, isso era impensável. Um dos jovens, notando a conexão, perguntou: vocês são? João negou rápido, mas Manuel sorriu: somos amigos. E ele é corajoso. Mas a coragem de João vacilava. Tiago mandou mensagem: pense no que quer. Eu não aguento mais esconder. O ultimato doía. João amava Tiago, mas o medo de perder a família o paralisava. Ele ajudara Manuel por empatia, mas agora via que era uma metáfora de sua vida, escolhas que custam caro. Uma crise surgiu, Manuel teve outra dor no peito. João chamou ajuda, segurando-o enquanto paramédicos chegavam. Não me deixe, rapaz. João prometeu ficar, mas por dentro, dividia-se. Seu pai precisava dele, Tiago pressionava, e agora Manuel dependia. Após estabilizar Manuel, João confrontou seus demónios. Ele ligou para Tiago novamente: voz trêmula, eu vou contar. Quando sair daqui. Tiago suavizou: é o que eu esperava. Te amo. Mas o alívio era temporário. E se o pai morresse antes? O aeroporto gozava com notícias, a ameaça era um alarme falso, mas protocolos atrasavam. João pensou nas Mauta Nocé, ajudar um estranho versus família. Sociedade valoriza heróis, mas ignora o custo pessoal. Manuel, recuperado, agradeceu: você me salvou 2 vezes. Agora, salva a si mesmo. João assentiu, mas o peso crescia. Sua escolha inicial desencadeara uma cadeia de eventos, forçando-o a enfrentar verdades. No terceiro dia, o ar no aeroporto estava sufocante, com cheiro de suor e ansiedade. João checava notícias obsessivamente, o lockdown persistia por razões de segurança nacional. Sua mãe ligava chorando, seu pai acordou, mas fraco. Onde você está? Ele mentiu novamente, odiando-se. Manuel tornara-se confidente. Conte-me sobre seu amor. João descreveu Tiago, apaixonado, militante, o oposto de sua família. Ele me faz sentir vivo. Manuel invejava: eu nunca tive isso abertamente. Meu amigo, na guerra. Perdemos tudo por segredo. A conversa virou para a sociedade portuguesa, progresso em cidades, mas conservadorismo no interior.
João via em Manuel um espelho de seu possível futuro, arrependido, sozinho. Não quero isso. Manuel aconselhou, então lute. A família pode surpreender. Mas dúvida persistia. Um incidente no abrigo, um homem bêbado acusou João e Manuel de comportamento impróprio. Vocês dois, grudados. Nojento. João defendeu, somos amigos. Mas o preconceito feriu, e quando medos familiares? Tiago mandou áudio, saia daí e venha para mim. Ou conte tudo. O pressão montava. João imaginava o confronto com o pai, sou gay, pai. Amo um homem. A rejeição imaginada doía. Uma reviravolta, autoridades anunciaram liberação parcial para emergências médicas. João poderia sair se provasse a doença do pai. Mas Manuel piorou novamente. Vá, rapaz. Sua família precisa. João hesitou. Abandonar Manuel agora. Ele escolheu ficar até ajuda para Manuel chegar. Não te deixes sozinho. Manuel chorou. Você é melhor que eu mereço. Mas o custo, perdeu a janela de saída. Agora, preso mais tempo, sua família sofria. A noite trouxe reflexão. João escreveu uma carta mental para o pai, confessando tudo. Mas enviaria. O lockdown forçava decisões. O quarto dia trouxe esperança, o lockdown terminaria em horas. João, exausto, preparava-se para partir. Manuel, transferido para o hospital, despediu-se, obrigado por me mostrar bondade. Vá ser honesto. João abraçou, emocionado. No caminho para o portão, ligou para Tiago, estou indo para Porto primeiro. Contarei tudo. Tiago apoiou, orgulhoso de você. Mas no trem para Porto, voos ainda cancelados, dúvida cresceu. E se o pai rejeitasse? Chegando ao hospital, viu a família, mãe aliviada, irmãos céticos. O pai, fraco, sorriu, filho, você veio. João sentou ao lado, segurando a mão. Pai, preciso contar algo. Mas as palavras travaram. Em vez, ouviu o pai, eu sei, João. Sua mãe encontrou fotos antigas. Com o rapaz. Choque. E. O pai suspirou, não aprovo, mas você é meu filho. A vida me ensinou que amor é amor. Alívio inundou João. Mas não era simples, irmãos reagiram mal, sociedade julgaria. Ele ligou para Tiago, contei. Eles sabem. A volta a Lisboa trouxe confronto, Tiago queria compromisso total. Casamento. João hesitou, ainda processando. Meses depois, João visitava Manuel no asilo. O veterano melhorara, inspirado por João a reconectar com filhos. Mas João enfrentava novas Mountain, família dividida, sociedade pressionando. A vida de João mudou após o lockdown. Ele e Tiago noivaram, mas o anúncio causou racha familiar. Irmãos o evitaram, mãe mediava, pai aceitava relutante. Sociedade portuguesa, mista, trazia apoio e ódio online. João refletia nas escolhas. Ajudar Manuel salvou uma vida, mas custou tempo com o pai. Revelar-se trouxe liberdade, mas dor. Manuel, agora amigo, dizia, o preço da verdade é alto, mas vale. Em uma marcha LGBT em Lisboa, João falou publicamente, eu escolhi honestidade sobre medo. Tiago ao lado, orgulhoso. Mas internamente, duvidava, era certo forçar a aceitação. Anos passaram. João casou com Tiago, adotou uma criança. Família reconciliou parcialmente. Manuel faleceu, deixando lição, não esconda o amor. Mas a jornada deixou cicatrizes, amizades perdidas, julgamentos sociais. João questionava se suas decisões eram egoístas ou heroicas. E você, leitor? Ajudar um estranho às custas da família é certo, ou uma ilusão de moralidade?